Bem, nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé Silva. Olá, presidente. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Saudar aqui o Ananias, a Cátia, a Poliana, o Ari. Eu que sei da importância da audiência de vocês em todo o Estado, principalmente nesse horário em que a política é tema. Aproveitar para saudar aqui a todos os telespectadores, mas em especial aos católicos, que hoje iniciam um período importante, que é o período quaresmal, e está trazendo um tema importante, que é o tema da fraternidade e fome. Nesse momento em que a ONU coloca novamente o Brasil dentro do mapa da fome. Creio que esse período de reflexão vai fazer com que surjam muita discussão e principalmente muitas saídas da sociedade civil organizada, das igrejas, no combate a esse tema muito forte, que é a fome dos brasileiros. O senhor deu a deixa, presidente. Vamos rodar a matéria da Liana Paiva sobre a programação da igreja e sobre a campanha da Fraternidade 2023. Tá. Hoje foi o lançamento, não é? Como sempre ocorre, após o Carnaval, dessa campanha da Igreja Católica, que esse ano trata da fome, como já foi em outras oportunidades. Só que a gente não imaginou que precisássemos voltar a focar na fome, né, Ananias? Pois é, Amadeu, os últimos tempos têm sido sombrios e o número de pessoas passando fome. O Brasil foi recolocado no mapa da fome. Eu lembro que aqui mesmo, no Agora Jogo do Poder, nós trouxemos a informação anos atrás da saída do Brasil do mapa da fome. Agora, infelizmente, nós vimos um retrocesso nessa questão e é um tema para ser discutido. É um tema para a sociedade se mobilizar, porque nunca se viu uma situação tão crítica como essa agora que o Brasil está passando nos últimos anos. A gente saiu em 2010, não foi? Sim. E retornou 12 anos depois, em 2022. Vamos acompanhar com Liana Paiva. Católica desde a infância, Larissa acordou cedo hoje. O motivo? Não perder nenhum detalhe da celebração da Quarta-feira de Cinzas. É um hábito desde criança. Sou criada em uma cidade de Oeiras, Piauí, chamada Capital da Fé. E nós sempre temos e fomos educados nesse costume católico. A Quarta-feira de Cinzas é uma das datas mais importantes do calendário católico. Ela marca o início da Quaresma, período que antecede a Páscoa. Daqui até o dia em que se celebra a ressurreição de Cristo, os católicos não comem carne às sextas-feiras. Porém, não se trata apenas de não comer carne vermelha ou fazer algum tipo de jejum, mas de refletir pelos próximos 40 dias. Para abrir a Quaresma, esse tempo propício para a preparação, a igreja nos oferece o símbolo bem austero, que são as cinzas. As cinzas nos reportam também ao livro do Gênesis, do pó viemos, ao pó voltaremos. Nos fala da fugacidade da vida humana tão breve. E as cinzas nos fazem entender que é preciso um recolhimento e o reconhecimento de nossas faltas para poder crescer e continuar nesse processo de crescimento que é fazer a vontade de Deus, vontade essa que é única para todos, vontade que nós sejamos felizes. É nessa data também que a Igreja Católica lança a campanha da fraternidade. O tema desse ano é Fraternidade e Fome. De acordo com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, essa é uma oportunidade de incentivar ações para ajudar os mais de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer diariamente. Se eu não posso, enquanto indivíduo, fazer algo para mitigar a fome de alguém, que eu ajude essas empresas e essas organizações sérias, vamos ajudá-los para que eles possam colaborar e tentar aliviar o sofrimento de tantas pessoas. Mas eu quero aproveitar aqui a Meu Norte e convidar as pessoas para ajudar
mas é bom ter atenção e buscar conhecer qual é a instituição. Instituições sérias existem. Infelizmente tem aqueles que se aproveitam, né? Mas existem instituições sérias aqui mesmo em Teresina ou na sua região que trabalham para mitigar e para tirar do nosso meio esse vexame que é a fome. A missa de cinzas acontece em todas as paróquias em horários diversos para atender pessoas como a dona Tânia, que é fiel no compromisso de se preparar para a Semana Santa. Na minha concepção é você se preparar corpo e alma, espírito, para esse período até a Páscoa, que é o nosso propósito maior, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Fraternidade é a capacidade de sentir a dor do outro. E no caso da fome, é despertar, né? Chamar a atenção da sociedade para esse flagelo e para essa vergonha brasileira de ser o país que produz tanto alimento e as pessoas têm fome. E eu vejo em duas ações que são paralelas, Apoliana. Uma é a emergência de ter essas ações, inclusive com ONGs e entidades, como disse aí, como destacou o padre, entidades às vezes que utilizam de má fé, mas é preciso fazer, e das políticas públicas. Porque a ação emergencial é porque tem gente agora passando fome nesse momento que a gente está comentando aqui. Então, são essas pessoas que precisam imediatamente serem atendidas. Isso vai acontecer através, claro, de programas sociais de distribuição de renda, como a gente tem o Bolsa Família, e também através da solidariedade de muita gente que tem dinheiro, tem como dar uma ajuda, pode ir lá no vizinho, pode ir numa instituição, pode procurar a igreja para fazer essa doação, mas o trabalho ele é muito mais... precisa ser permanente, até para evitar que essas pessoas voltem para uma situação de pobreza. Daí a importância de qualificar essas pessoas, de ter uma rede de proteção, uma rede de apoio para que essas pessoas consigam se colocar no mercado de trabalho, consigam um investimento para abrir seu próprio negócio. Então, evitar que as pessoas que saem da condição de fome extrema, de pobreza extrema, tenham novamente que enfrentar esse problema. A gente, claro, vem de uma pandemia que ela afetou a vida de todo mundo em todos os países, mas isso não pode ser justificativa para a gente ter o quadro que a gente tem hoje, até porque dava para evitar tanta gente voltando para a linha de pobreza. Kátia? 3 vezes, né, a fome foi tema. 65, 75 e agora, né, assim, a gente caminhou. Mas não só na fome, em vários aspectos o Brasil realmente andou para trás. É vergonhoso, como o Amadeu falou, que sejamos um celeiro de produção, mas que tenhamos tantas pessoas que acordam e não sabem se vão tomar café, almoçar e jantar, ou só tomar café, ou só almoçar, ou só jantar. Essa é uma realidade que a gente tinha realmente deixado para trás para buscar novos desenvolvimentos e, infelizmente, agora a gente volta a ter que se preocupar com o básico, que é o que comer. Essa questão da quarta-feira e do período da quaresma é importante, mas acho que lembrar que a gente pode dividir, né, mesmo tendo pouco, com alguém que não tem nada, o ano inteiro é importante também. Ari, Amadeu, eu queria... Inclusive, Pois não. eu estou tentando baixar aqui, eu vou ver se consigo. Eu me lembrei, em 1980, na visita de João Paulo II, a Teresina, a faixa Santo Padre, o povo passa fome, né? Exatamente, essa faixa, aliás, essa fotografia ganhou o mundo, né? Teve repercussão mundial. E eu chamo a atenção, dentro desse tema escolhido, muito bem escolhido pela igreja para a campanha da fraternidade, que a fome, ela tem um fator agravante e que é ainda mais cruel, mais perverso, que é a grande desigualdade social. Porque enquanto você tem pessoas com insegurança alimentar severa, que não sabem se vão fazer a próxima refeição, não sabem se vão ter alimento para jantar, eles fazem uma refeição por dia quando fazem, a gente tem comida, olha aí a faixa, Santo Padre, o povo passa fome. A gente tem pessoas jogando comida fora,
a gente tem desperdício, a gente tem pessoas abastadas, que a preocupação principal delas é a próxima viagem às Maldivas. E aqui eu digo uma coisa, não existe nada contra quem ganhou dinheiro e quer usufruir dele, está certíssimo. Mas o Brasil, com essa desigualdade social tão cruenta, tão perversa, torna essa nódoa da fome ainda mais nojenta. Então é preciso que o novo governo, preciso que o governo Lula, e aí nós temos um protagonismo nisso, porque o ministro do Desenvolvimento Social é um piauiense, é o senador Wellington Dias, ele avance com essa política pública de redistribuição de renda, que é o Bolsa Família, e além de dar o peixe, ele dê as condições para que as famílias possam aprender a pescar, que é empreender, que é se qualificar profissionalmente, ter uma profissão, ter acesso à educação, ter acesso a meios em que elas possam evoluir socialmente. E aí claro, é com o Lula, é com o Wellington, mas é com a classe política, né, presidente? É com todo mundo. Eu queria só ressaltar a fala do Ari, dentro da perspectiva do desenvolvimento da campanha da fraternidade, Amadeu, tem uma sistemática, que é o ver, julgar e agir. Eu acredito que durante esse período quaresmal, onde nós vamos estar com esse tema sendo debatido, nós temos que pensar, sim, no atendimento imediato aos que estão em segurança alimentar, mas temos que olhar para a questão de desenvolvimento social e econômico. Nós temos que ter, desse período, um grande debate e uma ação muito forte do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, no sentido de que nós possamos ter novamente o crescimento econômico acontecendo no país, a geração de emprego e renda, que é o que dá dignidade ao povo, né? Não é só uma questão de solidariedade no momento da fome, mas principalmente a classe política ter o olhar de fazer o arranjo dentro da política, pensando na economia e pensando no social. O país tem que voltar a crescer e voltar o crescimento dentro de uma inclusão que dê tranquilidade às famílias de poder se alimentar 3 vezes ao dia com a solução do seu próprio trabalho, do rendimento da sua renda. Eu acho que é o grande desafio hoje da classe política do Brasil. Põe de novo aí a faixa, Santo Padre, o povo passa fome, 1980, passagem do Papa, né? Ele passou poucas horas aqui em Teresina, esteve lá no aeroporto. E uma multidão, estimada naquela época em 400 mil pessoas, olha só, porque muita gente daqui do Piauí, do Maranhão, tinha até um cartaz ali na ponte metálica, os maranhenses vindo para ver o Papa, e tinha a placa assim, bem-vindo ao Vaticano. E muitos cearenses, e muitos nordestinos, gente de todo o Brasil que veio ver lá João Paulo II. E a Poliana tem informações sobre essa faixa aí, Poliana. Isso, Amadeu. Eu recebi aqui a informação de que a faixa foi feita pelo professor Libonato, junto com o ex-vereador Anselmo Dias, além de jovens do movimento religioso que atuava na época, né? O grupo da Igreja Católica lá do Dirceu, que era chamado de Jufran, esse grupo. A informação repassada aqui pelo filho do ex-vereador. Eles chegaram, inclusive, né, eles chegaram a ser presos, mas foram soltos rapidamente. A faixa foi estendida, vivíamos a ditadura. Passou pouco tempo estendida, mas o suficiente para viralizar. Não existia esse termo na época. Além da ditadura... Mas aí recolheram a faixa, prenderam os meninos, todos muito jovens, mas eles não ficaram presos, rapidamente foram soltos por intervenção de muitos advogados e muitos, olha só, defensores dos direitos humanos, que na época já havia. Além da ditadura, tem as fases, né? A Igreja Católica até então não tinha realmente como um todo abraçado. O Papa chamar, e foi um divisor. Essa imagem é icônica, porque ela foi um divisor. Aí essa questão de abraçar e falar realmente mais incisivamente da injustiça social pela igreja no mundo inteiro, essa faixa aí, ela tem muita contribuição. Tem muito significado. Mas vamos lá, presidente. O senhor assumiu e teve a questão aí dos comissionados,
teve a questão das ocupações de cargos e um concurso. Então, eu queria que o senhor, num pacote aí, passasse para nós sobre como isso está sendo feito, não é? Esse pente fino para as indicações e sobre o concurso, que tem muita gente querendo saber. A nossa ideia é de modernizar a Assembleia. Nós temos ali o legado do presidente Temístocles, que fez muito pelo Poder Legislativo. Mas nós chegamos com uma visão de modernizar ainda mais a casa. E não dá para modernizar se nós não tivermos ali um grupo de servidores que possam efetivamente ajudar a construir melhor o parlamento. Nós estamos reduzindo o número de comissionados, queremos ter uma paridade legal entre comissionados e efetivos. Estamos anunciando o primeiro concurso, com cerca de 400 vagas, onde iremos contratar advogados, contadores, sociólogos, economistas, enfim, um grupo profissional, multiprofissional, que possa ajudar o parlamento a elaborar melhores leis e também fazer leitura conjuntural do Estado do Piauí. Nós queremos um parlamento que tenha capacidade de dialogar e discutir os grandes problemas que o Piauí precisa discutir e que o Piauí, através do Poder Legislativo, possa estar apresentando solução para a evolução, para o crescimento do nosso Estado e, especialmente, para a geração de emprego e renda. Nós temos um diálogo muito forte com o nosso governador Rafael Fonteles, nos colocamos à disposição do Poder Executivo para estar discutindo as formas, como iremos destravar ainda mais o crescimento econômico do nosso Estado para contribuir com a geração de emprego e renda e desenvolvimento do Piauí. Mas especificamente o concurso, já está desenhado? As vagas, como é que vai ser? Tem gente perguntando aqui se tem vaga para enfermagem, o pessoal está acompanhando. Quais são as áreas? Nós constituímos uma comissão, essa comissão está dialogando dentro de cada departamento, de cada diretoria, de cada unidade da Assembleia Legislativa, para me apresentarem o quadro necessário. A ideia é que a gente possa ter servidores de carreira, independente de quem seja o presidente da Assembleia, tenham ali pessoas que discutam o Poder Legislativo, que dê continuidade às políticas públicas que o Poder Legislativo vai estar fazendo no seu dia a dia. Nós não queremos que tenha descontinuidade. E a característica de você ter um quadro dentro da Assembleia formado basicamente por comissionados é a questão da continuidade. A cada gestor que entra, há ali a possibilidade de mudanças. E isso desconstrói um processo contínuo de investimentos e de discussões. A ideia é que a gente possa ter esses 400 servidores inicialmente aprovados em concurso, para que a gente possa depois continuar nessa modalidade de contratação, aumentando cada vez mais os efetivos dentro da Assembleia. E é importante, Amadeu, a gente relatar aqui, tenho ouvido alguns comentários sobre como será esse concurso. E principalmente pelo fato da desconfiança de que seria ou não um concurso sério. Já determinei para a equipe que está fazendo o estudo para fazer contato com as grandes bancas examinadoras do Brasil. Não será uma banca local, será uma banca nacional e nós iremos abrir chamamento público para contratar uma empresa de renome, uma banca examinadora de renome, para dar transparência e segurança para as pessoas que irão enfrentar esse processo seletivo. É um processo seletivo que nós queremos deixar totalmente seguro para que as pessoas possam investir em estudo, possam investir o seu tempo, sabendo que terá lisura total nesse processo. Vamos lá rodar com as perguntas, Kátia. Avançou-se nessa questão da participação da Assembleia e do Governo do Estado para resolver o problema do transporte público em Teresina, presidente? O que está faltando? Qual o próximo passo nessa gestão que tem aí essa articulação dos dois poderes, né? O Executivo Estadual e o Legislativo? Nós precisamos entender, Kátia, que esse problema não é um problema da Prefeitura, não é um problema do Estado, é um problema que precisa ser resolvido, independente de quem
tenha maior ou menor responsabilidade. Eu tenho buscado dar minha contribuição, tenho tentado evitar que isso seja contaminado pela questão política. Nós não podemos colocar política eleitoral em cima de uma política pública tão séria quanto é o transporte coletivo. Adiantamos bastante as negociações com o governador Rafael já apontou algumas medidas que já chegaram na casa, na Assembleia Legislativa vai estar lendo as mensagens encaminhadas pelo governador logo, e iremos tratar disso nas comissões. Queremos transformar em leis as mensagens que vão ajudar na solução da problemática. O que nós aguardamos agora é que a Prefeitura também faça a sua parte, que o empresariado faça a sua parte, que os trabalhadores façam a sua parte. Teremos que, de imediato, descontaminar da política eleitoral esse assunto. Esse assunto é um assunto sério, a população tem sofrido, o empresariado tem tido consequências, mas principalmente o mercado. Hoje nós temos empresas praticamente que dependem, para abrir, que seus colaboradores se movimentem através do transporte coletivo. E hoje o sacrifício maior está sendo para a economia, mas especialmente para os mais pobres, que têm que pagar Uber, que às vezes tem que fazer vaquinha para dividir combustível, e isso prejudica a cidade como um todo. Precisamos, e aí eu peço a todos, vereadores, deputados, o prefeito, o governador já sinalizou que nós venhamos a descontaminar esse debate no campo eleitoral. Esse assunto é um assunto de política pública e todos nós temos que ter a responsabilidade de olhar com todo um carinho para uma solução de um problema que já se arrasta aí por mais de 2 anos. Poliana? Ainda tratando desse tema do transporte público, presidente, porque a gente tem um problema que é apontado pela Prefeitura de Teresina, a gente debate muito aqui, que é sobre a transparência desse sistema, em especial a transparência do sistema de bilhetagem eletrônica. E aí a Assembleia está sendo provocada pelo governador a autorizar o pagamento de um subsídio para as gratuidades do sistema, que são de responsabilidade de servidores do governo do Estado, policiais militares e os estudantes. Então, como é que a Assembleia vai se precaver, o Legislativo Estadual, para que esses dados sejam repassados com transparência, já que não pode sair dinheiro dos cofres do Estado, nem da Prefeitura, de jeito nenhum, para uma operação que a gente não sabe se estão cumprindo mesmo aquelas ordens de serviços, se os ônibus estão rodando, se as pessoas estão utilizando o sistema. Então, como é que a Assembleia pretende fiscalizar, já que é dinheiro do Estado? Muito bem colocado, Paulina. Principalmente pela preocupação nossa também na Assembleia. Nós temos o número de alunos em Teresina que são movimentados através do transporte coletivo. Nós temos o número de servidores das forças de segurança que também utilizam. Então, nós temos um parâmetro para poder avaliar o valor que o Estado vai aportar como subsídio. Mas é importante que esse primeiro momento seja para destravar a crise do transporte. Nós precisamos, aí eu espero que o prefeito, o Dr. Pessoa, possa puxar essa pauta. Nós precisamos ter um novo modelo de sistema de transporte coletivo em nossa capital. Esse sistema que está aí é um sistema bastante antigo, não precisamos inventar a roda, é só verificar as outras cidades do Porto de Teresina que hoje tem um transporte coletivo eficiente. Nós temos um sistema aqui, Amadeu, que é o metrô. Nós podemos sim começar a dialogar numa integração que também passe pelo sistema do nosso metrô. Mas que foi a proposta do Alberto Silva quando ele implantou o metrô. Exatamente. Então, nós precisamos ter a capacidade de diálogo. E nisso eu faço aqui um apelo ao nosso prefeito, que sei que ele é um assíduo ouvinte do Jogo do Poder, que ele possa ter a capacidade de abrir esse diálogo, Poliana. O grande ator nessa cena chama-se Dr. Pessoa, prefeito de Teresina. Ele precisa chamar todos os envolvidos, sindicato dos trabalhadores, o CETUT, juntar esforços com o governo do Estado, dialogar com a Câmara Municipal, para que nós possamos ter
definitivamente um novo sistema, um sistema de transporte que atenda a cidade de Teresina. E nós só precisamos de uma coisa, Amadeu, me permita, é descontaminar esse assunto de política partidária eleitoral. Deixa eu colocar aqui o print da Apoliana, ela conversou com o secretário de governo, viu, Ari? Sim. Você lê para nós aí, por favor, conversa da Apoliana com o Michel Saldanha. Só para contextualizar. Porque ficou aquela história de que o prefeito disse que não tinha sido ouvido. Isso, e semana passada, depois daquela última reunião que o senhor teve com os trabalhadores e representantes do Setut, o deputado Evaldo disse que o senhor ia solicitar uma audiência com o prefeito doutor Pessoa. Isso. E aí eu procurei hoje o doutor Michel, né? Isso foi o horário aí, Ari, me ajuda? 10h12. Vai lá, Farol. Doutor Michel, bom dia. Apoliana Oliveira aqui do Jogo do Poder. O Palácio da Cidade já recebeu o convite da Alep para uma audiência com o prefeito sobre as propostas do governo do estado enviadas ao Legislativo? Ele respondeu: bom dia, não recebemos, mas independente de convite, estarei indo à Assembleia para fazer uma visita ao presidente exatamente para tratarmos desse tema. A Apoliana perguntou quando será essa visita dele ao presidente Franzé. E ele diz: no que depender de mim, essa semana ainda. A Poliana prossegue: a prefeitura já conseguiu levantar quanto essas medidas irão impactar no equilíbrio financeiro do sistema? Quanto em reais elas representam? E aí ele respondeu: em caso de aprovação das medidas nos termos em que foram divulgados, o impacto que poderia ser sentido de maneira mais rápida seria em torno de 1 a 1.300.000 reais. Aí, no caso, isso foi às 10 e pouco, então o senhor está me dizendo que já fez esse convite ao Palácio. Eu acho que você acompanhou a última reunião que nós tivemos com o Setut, com o Sintético. Logo em seguida, eu fiz uma ligação para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel, e pedi para que ele marcasse conjuntamente uma visita minha com o presidente da Câmara ao prefeito doutor Pessoa. O que nós precisamos é distensionar, Amadeu, distensionar no sentido de que a gente busque auxiliar a cidade. Quero ajudar a gestão do doutor Pessoa a encontrar uma saída que possa, de forma definitiva, destravar. E logo depois que o sistema volte a funcionar, discutir um novo sistema. Eu acho que o prefeito doutor Pessoa dará uma grande contribuição à cidade de Teresina, se ele tiver esse poder de articulação, e certamente a Assembleia, a Câmara Municipal, o Setut, o Sindicato dos Trabalhadores estarão de mãos dadas à gestão do prefeito para que nós possamos ter aí uma forma de solução definitiva e com melhorias do sistema. Ari. Bem, vamos tensionar de novo. O senhor falou em distensionar, mas é nosso papel, tensionar e distensionar o tempo todo. As pedras estão se movendo do tabuleiro da sucessão municipal. E a pedra com o nome Franzé é uma daquelas que estão ali na linha de frente do tabuleiro de xadrez. A gente cita, todos os nossos colegas de outros programas, de outras emissoras citam. Por quê? Porque nossas fontes políticas citam. O PT municipal cita, os secretários citam, os vereadores hoje de manhã citaram para mim seu nome. Os deputados estaduais, esses nem se fala. Então, seu nome está na pista. O senhor é pré-candidato a prefeito de Teresina no ano que vem? Ari, eu tenho uma missão muito forte, dada pelos meus pares na Assembleia, para conduzir uma modernização da Assembleia. Hoje nós precisamos ter uma reformulação de espaço físico, ter um painel eletrônico, ter conforto para as pessoas que buscam aquele poder, inclusive para vocês jornalistas que cobrem aquela casa. Fiz pequenas intervenções que já tem ali uma aprovação de algumas pessoas, mas eu tenho um projeto muito maior, principalmente na área da transparência. Tenho dialogado com o Ministério Público, dialogado com o Tribunal de Contas, quero que a população olhe o Poder Legislativo com muito respeito, e é a grande missão que eu tenho hoje, conduzir bem aquela casa, juntamente com a mesa diretora e com todos os deputadas e deputados. A questão da sucessão municipal em 24, eu
tenho colocado para quem me procura que precisamos ter responsabilidade com a cidade. Hoje nós vivemos um momento difícil, a cidade precisa ter um apoio muito grande ao gestor maior, que é o prefeito, e eu queria, e tenho dito a todo mundo, Ari, só vou tratar da eleição de 24 depois do próximo carnaval. Nós acabamos de sair do carnaval de um ano que ainda não é o ano eleitoral. E geralmente as campanhas efetivamente acontecem depois do carnaval do ano eleitoral. Então, Amadeu, nós vamos ter o deslanchar das campanhas a partir do carnaval de 24. Qualquer ação anterior a isso é um desrespeito ao cidadão, um desrespeito ao prefeito, um desrespeito a toda a problemática que nós temos que enfrentar na cidade de Teresina. Não vou tratar desse assunto antes de fevereiro de 2024. Você não vai conversar com ninguém? Vou, estou conversando, mas não vou colocar isso como pauta agora, nesse momento. Eu acho que quem tem responsabilidade com a cidade, quem respeita o prefeito, deveria também estar nessa mesma linha. Uma linha de dialogar com a cidade, dialogar com as forças políticas, buscando solução para os problemas de Teresina, sem falar em eleição. Eleição eu vou tratar depois do carnaval de 2024. O Ari quer saber assim, veja se eu estou captando, Sim. mestre Guia dos Povos, no Farol. Eu queria saber se tira o franzé dos carrinhos ou não tira, né? Objetivamente é isso. Aí. Quem bota o franzé no carrinho não é o franzé. Sim, mas... Porque tá dizendo aqui que quem não tira não é ele. Não, mas tá assim, eu mas não coloquei, como também não tiro. Acho que... não tira, pronto. Eu acho que... Ananias, vamos lá, Ananias. Presidente, eu queria voltar à questão do transporte público, porque tem um ponto que eu queria que o senhor colocasse. O senhor pincelou aí a respeito de integração, ônibus, metrô, e que essa discussão que o senhor está fazendo, ouvindo seus pares, ouvindo vereadores, agora vai buscar ouvir o prefeito de Teresina, diante desse cenário, qual é a solução que o senhor aponta para a questão? Porque a gente fala muito em providências, e aí o governo do estado iniciou as providências mandando os projetos que vão ser analisados pela Assembleia, vão ser aperfeiçoados, vão ser votados lá. Mas como o senhor enxerga a solução do problema? Eu enxergo principalmente, Ananias, fazendo uma remodelagem do sistema. Nós tivemos um sistema de integração que não foi dialogado com a população. Nós temos situações hoje que o empresariado está descontente, os servidores do sistema, os empregados do sistema também estão descontentes, a população também tem suas críticas. Nós precisamos sentar e fazer um debate aberto de qual é o melhor sistema para o transporte coletivo de Teresina. Eu tenho dialogado com alguns segmentos, principalmente moradores de bairro, que querem uma reformulação. E a reformulação não pode sair da cabeça de uma só pessoa, não de um técnico, mas daqueles que usam o sistema, especialmente os usuários. Os usuários têm que ser ouvidos. E eu acho que não vai ser difícil. Já temos uma modelagem inicial feita no governo do saudoso prefeito Firmino Filho, e vai caber a nós, homens públicos, juntamente com a comunidade, encontrar uma forma de adequação. E nós temos modelos já aprovados em várias cidades. Não precisamos importar um modelo, mas a partir desses modelos aperfeiçoar algo adaptável à cidade de Teresina. Quero agradecer o presidente pela presença aqui com a gente hoje no Agora Jogo do Poder. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu sei que o Jogo do Poder é campeão de audiência e sempre que esteja com a agenda livre. Esse é horário ruim para mim, viu, Amadeu? Porque é exatamente no horário que a gente está terminando as sessões e mas vários convites. Quando houver brecha... vários convites eu tive que negar, mas estarei disponível como estou hoje, já que não tem sessão. Muito bem. Olha só, quero falar para